Olá, turma! Vamos passar então para o nosso vídeo 7 da aula 1, no qual nós vamos falar sobre a apresentação ou preâmbulo da reclamação trabalhista. Então, a apresentação, didaticamente, nós costumamos dividi-la em 9 tópicos, 9 itens, tanto faz, tá? Que são a qualificação do reclamante, os verbos da peça, os dados do advogado, o nome da peça, o fundamento legal da peça, o tipo de procedimento, qualificação do reclamado e a frase de ligação. E tem outro que eu chamo aqui de penduricalhos, que assim são detalhes, ou melhor, dados que você pode incluir na apresentação, mas fica a seu critério. Lá para frente, quando chegar neles, você vai começar a entendê-los, tá? Então vamos lá. Ou seja, são dados que não são essenciais. A gente poderia dizer que esses 8 itens aqui, apesar de não serem estritamente essenciais, mas são muito utilizados, são quase que de presença obrigatória no preâmbulo para o exame de ordem. E no nono, nós temos outros dados que você pode incluir, alguns eu até aconselho que incluam, mas outros você pode deixar de incluir, vai ficar sua escolha a seu critério. No nosso modelo, é lá na partezinha azul que a gente vai achar aqui a apresentação ou preâmbulo. Então, lá daquele nosso modelo, tá? Então, vamos lá. Vamos então passar aqui para a primeira parte, o primeiro tópico do preâmbulo, que a gente tem que levar em consideração, que é a qualificação do reclamante. Então vamos lá. Bom, primeiro vamos entender o que é o reclamante para os efeitos de uma peça de prática para a OAB, e pode ser uma peça de prática real também. É o autor da reclamação trabalhista, tá? O autor da reclamação trabalhista não necessariamente é o empregado, porque o reclamante pode ser o empregado ou o empregador. Nós vimos isso quando lemos lá o caput do artigo 651 da CLT, e isso também está aqui, ó, no artigo 839 lá da CLT. Então, se a gente abrir aqui e pegar a CLT, aí você abra, se possível, a sua CLT, lá no artigo 839, que você já vai se deparar com a seguinte redação. Vamos lá abrir aqui, está abrindo. Então, vamos lá, ó. Artigo 839. Vai estar escrito assim, ó, a reclamação poderá ser apresentada pelos empregados e pelos empregadores, está vendo, ó? Pessoalmente ou aí depois a gente trata disso. Então, o autor na reclamação trabalhista, que é o reclamante, poderá ser tanto o empregado quanto o empregador. Não é comum, e até hoje essa questão de o empregador ser o autor na reclamação trabalhista nunca foi explorada nos exames de ordem. Sempre foi um empregado ou uma empregada. Mas é possível, então você tem que ficar atento que o reclamante não necessariamente é o empregado. Bom, e aí, em quais artigos especificamente a gente acha essa parte que trata da qualificação? A gente vai ter que trabalhar com 2 artigos. O primeiro deles é o artigo 840 da CLT, que trata da reclamação escrita e verbal. Diz lá, a reclamação poderá ser escrita. Sendo escrita, a reclamação deverá conter, né? A designação do juiz nós já vimos na aula passada. Então, o que nos interessa agora é a qualificação das partes. Só que sobre qualificação das partes, o artigo 840 não estabelece quais são os dados que eu tenho que incluir e que eu tenho que considerar para dizer que a parte está qualificada. E onde se encontram esses dados? Aí aqui, ó, eu vou ter que ir lá no CPC. Então abram aí o CPC no Vadmec ou na CLT de vocês e vamos lá para o artigo 319 do CPC. Então abra aí o CPC lá no artigo 319, que é o artigo que trata de petição inicial de um modo geral, né? Então vamos lá, ó. Vai estar lá, constando. Artigo 319, foi demais. Ó.
A petição inicial indicará. O 1 nós já vimos no vídeo da aula 6. Aí 2, ó. Isso aqui que é a qualificação. Os nomes, os prenomes, o estado civil, informando se existe, se há união estável ou não, em relação à parte que você está qualificando, a profissão, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, se for pessoa física ou pessoa jurídica, o endereço eletrônico e o endereço completo. E aí isso vale tanto para o reclamante quanto para o reclamado, né? Por isso que diz domicílio e residência do autor e do réu. Então, todos esses dados aqui devem ser observados quando você faz a qualificação, seja de uma pessoa física, seja de uma pessoa jurídica. Cuidado com um detalhe muito importante. Às vezes você vai achar por aí quem chame o preâmbulo de qualificação, mas o preâmbulo não é qualificação, tá? Qualificação são apenas os dados que estão lá no inciso 2º do artigo 319 do CPC, que eu copiei e colei aqui na apostila de vocês, tá vendo? Então, vamos destrinchar esses dados e verificar que eles são 6. Primeiro, o nome do reclamante, que aqui traduz-se os nomes e os prenomes, quer dizer, o nome completo, nome e sobrenome, tá? O estado civil, informando se existe ou não, se ele mantém ou não união estável com alguém. A profissão, um detalhe importante, desempregado não é profissão, tá? Profissão são todas aquelas que estão catalogadas num banco de dados chamado CBO. Então, se você for aqui pegar CBO, tá vendo? Você vai ser endereçado aqui, ó, endereçada para o site do Ministério do Trabalho, e aqui você vai ter a classificação brasileira de ocupações. Se você escrever aqui desempregado, não vai acontecer nada. Tá vendo? A palavra-chave não foi encontrada. Porque desempregado não é profissão, não é função, não é nada, tá? Então, por exemplo, eu vou botar aqui estoquista. Ó. Tá aqui, ó, estoquista, tá vendo? Qualquer profissão que você quiser colocar aqui no CBO, você procura, né, e verifica se ela existe, ou qual que se aproxima a ela, tá? Então, mas desempregado não é profissão. É muito importante essa situação aqui do empregado para uma tese específica, que é a tese da gratuidade e justiça, mas depois a gente vai falar das teses. Mas não é profissão, então eu não vou falar. O que eu vou colocar aqui, então, professor? Você vai colocar o que o exercício dizia que o empregado fazia na empresa, ou faz. Por exemplo, se ele é caixa, você coloca caixa. Ah, ele exerce a função de estoquista. Qual a profissão? Você coloca estoquista, entendeu? Você coloca lá o nome da função que tiver no teu exercício. A gente vai praticar, você vai ver isso. Você vai informar o CPF ou o CNPJ, conforme seja pessoa física ou pessoa jurídica. O endereço de e-mail, que é o endereço eletrônico, né? E o endereço completo do empregado ou do empregador, no caso de quem for o reclamante. O endereço, e aqui é bastante atenção, porque isso inclusive está vindo agora logo em cima da peça de vocês, porque a OAB vai começar a tirar pontos. Muita gente, às vezes, até vi muitos professores de cursinho falando assim, escreva lá, qualificação, endereço completo. Isso está errado. Está errado por quê? Porque o edital do exame de ordem impõe uma forma de você se referir à qualificação, ou seja, você tem que incluir lá na apresentação da sua peça todos os dados. É o que diz o edital. E a mesma coisa vai servir também para o endereço, que é composto de mais 6 dados, além desses 6 que nós estamos vendo aqui, tá vendo? Ou melhor, o endereço, que é o 6º dado aqui, é composto de 6 dados, que são logradouro, número, bairro, cidade, estado e CEP. Então, e ele, de acordo com o manual dos Correios, ele vem organizado assim. O que é logradouro? Avenida, rua, qualquer coisa nesse sentido. Número, obviamente. Complemento não há necessidade de você se referir a complemento, tá? Quando eu falo aqui se houver, é se houver no exercício, tá? No exercício. Se o exercício não fala nada de complemento, por exemplo, diz lá,
que o empregado era residente na rua Sobe e Desce, número 13, apartamento 101. Aí você tem um complemento que é o apartamento 101. Se não diz nada, você não vai colocar nada, tá? Então, depois você vem bairro, CEP, cidade e a unidade da federação a que pertence à cidade, ou a que faz parte da cidade, tá? Então, eu peguei aqui, ó, os esqueminhas lá, ou melhor, os dados lá do artigo 319.2 do CPC e trouxe para cá. Deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui um pouquinho mais para cima, para ver se eu mostro aqui para vocês. Ah, aqui fica melhor, tá vendo? E fiz aqui um paralelo, tá vendo? Ó? O artigo 319.2 do CPC, que traz os dados de qualificação das partes, aí tanto faz, isso, a gente vai utilizar isso tanto para o reclamante quanto para o reclamado. Diz lá, o nome do reclamante, nome e prenome. Estado civil e a existência de união estável, tá vendo? Eu colori aqui. A profissão, lembrando que desempregado não é profissão. CPF ou CNPJ, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas, tá? O endereço eletrônico, e-mail, o domicílio e residência do autor, do reclamante, o domicílio e residência do autor e do réu. No caso aqui, falando do reclamante, porque nós estamos tratando do reclamante, né? E o endereço com aquelas 6 partes que eu coloquei lá para vocês, tá? Aqui é só para vocês terem isso aqui mais detalhado, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos praticar, né? Vamos colocar isso em prática. Então, vamos pegar aqui um exercício. Ó. Zumira de Abreu trabalhou na padaria Recheio Doce Limitada, situada na Rua do Melado, número 13, na cidade de Arujá, São Paulo. Na função de caixa, e entende que teve alguns de seus direitos não pagos por seu ex-empregador. Portanto, você deverá elaborar qualificação. Ó, uma das coisas mais importantes que você tem que prestar atenção toda vez que você vai ler um exercício para resolver é o que diz o comando. Repara, ele só quer a qualificação. Qualificação não quer dizer todos os dados da. Mas cuidado, parece que a OAB usa o termo qualificação meio que como preâmbulo, como apresentação, tá? Há quem use sim, há quem até cite qualificação como se fosse preâmbulo e apresentação. Não são a mesma coisa, mas em todo caso aqui, como ele quer qualificação, a gente vai fazer apenas a qualificação. Qualificação são só os dados do reclamante, no caso, e do reclamado, tá? Repara que ele não pediu endereçamento. A gente já saberia fazer o endereçamento, mas a gente não vai responder fazendo o endereçamento, porque ele não quer o endereçamento. Então, vem da reclamação trabalhista de Zumira com base nos dados apresentados. Então, o que eu vou procurar aqui? Vou ver no exercício. Ó, vamos lá. Dados para qualificação informados no exercício. Quais são os dados que eu vou ter aqui? Ó? Zumira de Abreu. Eu tenho o nome, beleza? Tá. Trabalhou na padaria Recheio Doce Limitada, situada na rua tal, tal, tal. Repara que não é o endereço dela. Na função de caixa. Opa, eu tenho a profissão. Então, aqui eu tenho, ok, eu tenho a profissão, né? E eu tenho aqui, ok, para o nome. Beleza? Entende que teve alguns de seus direitos não pagos por seu ex-empregador. Portanto, você deverá, ó, só tem esses dados. Então, o que eu não tenho aqui? Olha que coisa interessante. Eu não vou ter, deixa eu pegar aqui uma cor bem diferente, para a gente pegar esse rosa aqui, choque. Ó, eu não vou ter, então, não tenho, ó, eu não tenho estado civil, tá? Vou deixar juntinho para te lembrar que é dali. Eu não tenho CPF, ó, não tenho endereço eletrônico, não tenho endereço residencial da Zumira. Então, isso vai me impedir de fazer a minha apresentação? Não. Por quê? Porque, repara bem, os dados não informados, ó, que eu peguei depois, coloquei tudo aqui, ó. Os dados não informados, estão vendo? Eu vou preencher, olha o que diz o edital, ó. Na falta de algum dado, inserir o nome do dado faltante, seguido de reticências, ou XXX, regra do edital, regra do item 3.5.9 do edital. Isso aqui você deve conferir, olha que coisa importante, conferir
conferir a cada novo edital, tá? Inclusive está vindo nas provas ultimamente, isso que eu estou falando, tá? Então, cada dado daquele que falta, eu sou obrigado a preencher com o reticências ou XXX. Qual dos dois escolher? Você escolhe qual você achar melhor, tá? E aí, na hora da prova, o que eu aconselho vocês a fazerem? Só numerem, façam um númerozinho assim, ó, tipo 1, assim, quer ver? 1, aí 2, e pode ser um do lado do outro, mas de preferência um embaixo do outro. E aí vocês peguem os dados lá e coloquem aqui o que vocês encontraram. Rapidinho, tá? Para fazer um rascunho, e depois já faz direto na peça. Então vocês podem fazer assim na hora da prova. Vou deixar aqui para depois fazer no próximo exercício aqui, para vocês entenderem que isso aqui é um macete bem legal. Então, tá? E lá eu deixei aqui em azulzinho, ó, azul mais parecido com caneta, porque lá você só tem a caneta, azul ou preta. Então você só tem a caneta, você não tem como você ficar fazendo, colorindo aqui, fazendo igual eu estou fazendo, tá? Por isso que o material que eu mando para vocês é sempre todo preto e branco. Eu não mando nada com colorido. Quer dizer, acho que eu tenho mandado alguns coloridos, mas eu vou passar a mandar só preto e branco, porque aí você coloca aí nele a cor que você quiser, tá bom? Então, um detalhe importante, conferir essa regra a cada novo edital. A regra que eu estou utilizando aqui, obviamente, é do 42º Exame de Ordem, que é esse que está por vir aí. Então, vamos fazer a qualificação conforme solicitado no exercício. Então, vou abrir aqui, vou pegar aqui a letrinha que eu gosto de escrever, que ela é parecida com a letra cursiva, né? Então, vamos lá. Ele quer só a qualificação. Então, Zulmira. Preciso colocar... Ah, um detalhe importante. De Abreu, não é isso o nome dela? Deixa eu ver se é isso. Zulmira de Abreu, tá vendo? Um detalhe importante. Preciso colocar isso aqui tudo em caixa alta? Não, tá? Só que se você não colocar em caixa alta, é importante você se lembrar que as primeiras letras do nome próprio são sempre maiúsculas. Então você tem que colocar um pouquinho maior, tá? Mesmo que você faça em letra cursiva. Qual o próximo dado que eu tenho que colocar? Ó, Estado civil. Ó, eu não tenho. Então o que eu vou escrever aqui? Ó? Estado civil, 3 pontinhos. Eu prefiro reticências que ocupa menos espaço. Qual o outro dado que eu vou colocar lá? Caixa, eu tenho. Ó. Eu tenho a profissão, então vou escrever caixa. Depois, eu não tenho o CPF. Eu vou escrever CPF, 3 pontinhos. Professor, não é melhor escrever inscrito, devidamente inscrita no CPF sob número tal? Não precisa, porque se você escrever isso, você está perdendo espaço, está perdendo linha. Uma coisa que você tem que ter sempre em mente é que você tem que economizar linha. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, já tem 4 dados aí. Então vamos para o quinto. O quinto vai ser endereço eletrônico. Tá vendo? Ó? Se eu abrir aqui o CPC, ó, eu vou estar seguindo aqui. Ó. Cadê o CPC? Tá aqui. Ó. Nome, estado civil, a profissão, o número. Tá vendo? Não tem nada demais. Ó. O endereço eletrônico e agora domicílio e residência, né? Aí vou botar. Residente e domiciliada no Logradouro, 3 pontinhos. Número, 3 pontinhos. Bairro, 3 pontinhos. CEP, 3 pontinhos. Estado, UF, que eu não sei. Perdão, município, né? Estado. Município, UF, 3 pontinhos. Pronto. Tá aí nossa qualificação, tá? Mas lembre-se, cuidado que a OAB parece dar a entender. Chamar de qualificação, que na verdade é a apresentação da peça, tá? Mas não importa, qualificação é isso aí, são esses dados que tem que conter, tá?
Então vamos, ó, fazer mais um exercíciozinho aqui para a gente praticar isso com mais rapidez. Fiquem tranquilos que já já vocês vão repetir tanto isso aí fazendo exercício que daqui a pouco não vai dar mais. Vocês não vão ter que ficar esquentando a cabeça mais com essa parte de qualificação, tá? Vai se repetir automaticamente. Então vamos lá. Vamos aqui para o próximo exercício. Ó. Yuri Bassan, brasileiro, solteiro, residente na cidade de Alfenas, Minas Gerais, procurou o escritório onde você trabalha e relatou que trabalhou por um ano na farmácia Remédio Amargo Limitada, com sede no mesmo município onde Yuri reside. Exercendo as funções de estoquista, entende que alguns de seus direitos trabalhistas não foram respeitados por seu ex-empregador. Com base nos dados acima, faça o endereçamento e a qualificação completa da reclamação trabalhista de Yuri. Então, vamos lá. O que nós vamos precisar para o endereçamento? Ó, aqui entrou mais um dado, endereçamento. Endereçamento. Qual é o dado que eu preciso para o endereçamento? Onde ele trabalhava. Trabalhar, história onde você trabalha e relatou que trabalhou por um ano na farmácia Remédio Amargo, com sede no mesmo município de Yuri. Então, o que importa é o município aqui, né? A localidade, na verdade, não o município, mas o que importa é o nome ali que está, Alfenas, MG. Então a gente já sabe que o endereçamento é para Alfenas, MG. Ó, porque agora ele pediu o endereçamento e a qualificação completa da reclamação trabalhista de Yuri, tá? No caso, a completa, nesse caso aqui, completa no sentido só do reclamante, né? Nós não estamos falando do reclamado ainda. Então, então vamos lá. Aí eu coloquei os 6 dados aqui, ó. Aí você vai lá rapidinho ver. Primeiro, nome. Yuri Bassan. Tá. Aí coloca lá no teu rascunho. Depois, brasileiro é essencial? Não. Se você quiser incluir, eu até te aconselho a incluir, mas não é um dado essencial. Então, o Estado Civil é essencial? É essencial. O brasileiro, hoje em dia, é um daqueles penduricalhos, mas ele é tão assim, presente nas petições que eu até te aconselho a incluir, que é a nacionalidade, tá? Aconselho mesmo, mas repare que não é obrigatório. Então, depois, qual é o dado? Ó, profissão. Qual era a profissão dele? Residente, relator que trabalhou exercendo as funções de estoquista. Então, eu vou botar aqui estoquista. Ó. Tá vendo? É como se você tivesse lá, deixa eu colocar isso aqui em azul, como se você tivesse na prova fazendo esse esqueminha aqui, com uma canetinha azul, tá? Então, e aí você poderia estar. Vou pegar um outro azul aqui, mais parecido com caneta. Então, aí você pode chegar aqui e tá sublinhando, né? Você vai aqui, ó. Eu vou sublinhar aqui. Tá. Pronto, tá vendo? Aí em azul, seria azul, né? Então, tá? Então, estoquista. Estoquista. Aí qual é o próximo dado? Ó, eu preciso do CPF dele. Eu não tenho. Então, eu vou colocar CPF. Tá vendo? Endereço eletrônico, eu não tenho. Então, vou botar endereço eletrônico. 3 pontinhos, tá vendo? E finalmente eu vou colocar o endereço. Endereço completo, né? 3 pontinhos. Que eu não tenho. Mas tem um detalhe, ó. Tem que tomar cuidado que eu tenho o município e tenho o estado. Então, repara que o endereço aqui não está completo, mas eu tenho 2 dados imprescindíveis, tá vendo? Ó? Vou colocar aqui na mesma corzinha para ficar como se você estivesse anotando lá. E aqui é bom você sublinhar, né? Porque esse endereço aqui você não pode esquecer desses dados, tá? Então agora vamos passar a desenvolver tudo aqui. Como é que ficaria aqui o endereçamento e a qualificação do Yuri? Ficaria assim, ó. Não, deixa eu botar lá naquela letrinha lá, que fica melhor para parecer como se você estivesse fazendo. Ao juízo da vara do trabalho de Alfenas, MG, tá vendo?
Um detalhe importante, é sempre bom você dar uma... Eita, é sempre bom você dar uma pulada de linha aqui, tá? Da primeira, do endereçamento para o início da qualificação. Outra coisa importante também é você dar um recuozinho aqui, na hora que você começa a escrever, tá? Então, aí eu vou colocar aqui, ó, Yuri Bassan, Yuri Bassan, qual é o próximo? Solteiro. Ah, professor, você esqueceu do brasileiro. Brasileiro, porque não é essencial, mas se você quiser anotar, coloquei como se que você quisesse colocar, tá? É, brasileiro. E até aconselho, coloque sim, nacionalidade é bom colocar. Ex-toquista. Porque antigamente era obrigatório você colocar nacionalidade, você não sabe quem vai corrigir tua prova, então coloca esse negócio aí, tá? CPF, 1, 2, 3. Ó, endereço eletrônico, 1, 2, 3. E residente. Ah, não, faltou nada não. Domiciliado no Logradouro, 3 pontinhos, número. Pode abreviar número também, tá? Não tem problema nenhum. Número. Se quiser escrever, bota aqui abreviado. Bairro. Opa, 3 pontinhos. CEP. 3 pontinhos. Aí eu vou colocar Alfenas. MG. Tá? Então, pronto. Fizemos o segundo item nosso aqui, tá? Então, se por acaso você aí não tiver esse material todo que eu estou organizando para vocês aqui e quiser recebê-lo, não esqueçam de entrar em contato comigo. É só mandar um zap lá pro meu número, tá? Zap. Zap, zap. Tá bom? E aí eu envio para você se você quiser, tá bom? Então tá, turma. Até a próxima aula. Depois a gente continua lá com os outros dados da apresentação. Tchau, tchau.